Bem-vindo a esta aula do professor Bester. Deixe seu like, inscreva-se, ative as notificações. Nossa transformação de tipos de circuitos. O que é isso? Por que transformar circuitos? Qual o motivo que a gente precisa transformar? É porque às vezes você se depara com um circuito que você não consegue resolvê-lo, calcular a corrente diretamente, usando aquelas técnicas que nós já conhecemos, que nós já estudamos, associação séria, associação paralelo, método da superposição, malhas. Não dá, né? Com esse tipo de circuito aqui, com essa ligação de resistores, eu não consigo. E aí eu preciso fazer uma transformação. Então, essa é a razão da gente estudar transformações de circuitos. Porque não dá para aplicar aqui as técnicas clássicas que a gente aprendeu de análise de circuitos. Pelo menos não diretamente. Então, é preciso fazer a transformação de circuitos. Os circuitos podem se apresentar, as configurações mais complicadas, vamos dizer assim, de circuitos, elas podem apresentar esses quatro tipos de ligações. Ligações em Y, em delta, em T. E veja, essa ligação em T, na verdade, é a mesma coisa que a ligação em Y, só que esses dois resistores aqui estão, mais deitados aqui na posição. Então o T, na verdade, é o Y, tá? Mas é para mostrar para vocês que eu posso ter esse tipo de configuração. E essa configuração aqui em π, que vai acabar resultando nessa configuração aqui delta, tá? E se eu ligar esses dois terminais aqui, eu vou ter a configuração em delta. Certo? Então, essa aqui eu chamo de configuração estrela ou Y. Estrela ou Y. E essa aqui, configuração triângulo ou delta. O Y e delta. Eu não vou usar o Y e delta daqui para frente, mas é importante saber que Y ou estrela é a mesma coisa. E nós vamos usar delta daqui para frente, mas pode lembrar que triângulo ou delta é a mesma coisa. E a configuração T, ela pode ser a mesma ligação da Y, e assim como a π também é a mesma ligação da delta. A menos que eu tiver um resistor aqui, mas aí já não é mais uma ligação π. Tá? Muito bem. Aí é o seguinte, pessoal, como é que eu faço essa transformação? Esse slide aqui é muito importante, nessa parte de transformações, eu diria que é o mais importante. Como que eu faço a transformação delta Y ou Y delta? Porque quando que eu devo fazer uma ou outra transformação? Depende do circuito. Vai haver circuitos que eu preciso sair dessa configuração e ir para essa, ele vai ficar mais fácil de resolver. E vai ter circuitos que eu preciso sair dessa ligação e ir para esta, porque ele vai ficar mais fácil de resolver. Então não dá para dizer de forma prévia quando que eu faço a transformação delta Y ou quando eu faço a transformação Y delta. É preciso analisar o circuito e identificar que fazendo uma ou outra transformação eu vou facilitar a análise do circuito ou simplificar a análise do circuito. Por isso é importante saber fazer as duas, tanto a passagem de delta para Y como de Y para delta. Ok? Então, delta Y é daqui para cá e Y delta é daqui para cá. Esta ligação é Y, esta ligação é delta. Aqui
podemos resumir os dois tipos de ligação. Inclusive, essa figura aqui ajuda a gente a, talvez, entender ou memorizar essas transformações aqui. Tá? Então é o seguinte, veja, quando eu passo da ligação delta para y, ou seja, deste tipo de ligação para este, eu vou olhar aqui essas equações para fazer os cálculos. Cálculo do quê? Do valor dos resistores. Por quê? Porque ao fazer a transformação ΔY, o valor dos resistores aqui vai mudar. Com certeza. Tanto na transformação ΔY tem alteração dos resistores, do valor, como na transformação YΔ eu também tenho alteração do valor dos resistores. Mas como que é essa alteração? Existem já umas fórmulas prontas que facilitam a nossa vida. Ou seja, para transformar este tipo de ligação neste tipo de ligação, tá? Eles são equivalentes, olhando dos terminais aqui do ponto de vista dos três terminais, os dois circuitos são equivalentes. Então é por isso que eu tenho que usar essas equações para calcular os valores. Mas como assim, né? Que valores? Então, existe uma posição certa aqui que eu tenho que substituir os valores aqui para transformar um circuito em outro. Por exemplo, para transformar o delta em ΔY, eu vou calcular o valor de R1, R2 e R3. Tá aqui, ó, R1, R2 e R3. Mas como que eu calculo esses valores? Substituindo aqui os valores de RA, RB e RC nesta equação, nesta e nesta. E aí eu vou conseguir calcular R1, R2 e R3. Tá? Veja que existe, não é qualquer sequência aqui que eu posso colocar, pessoal. Isso é importante, ó. Eu tenho que colocar, dar o nome correto aqui para os resistores para poder fazer a transformação. Então veja, o R1 o produto é igual ao produto de RA vezes RC dividido pela soma. A soma vai aparecer nos três denominadores, RA mais RB mais RC. Mas o numerador da fração é diferente para o cálculo de R1, R2 e R3. Para calcular o R1 é RA vezes RC. Veja, são esses dois resistores aqui. Se eu olhar nessa figura, eu vou entender bem o que significa isso. Para calcular o valor de R1, eu tenho que fazer o produto desses dois resistores, RA e RC. Os resistores estão ligados no mesmo terminal que vai substituir esta ligação, a ligação delta. Para calcular o R2, que é esse resistor, eu vou fazer o produto de RC vezes RB, veja, e dividir pela soma dos três. Para calcular o R3 é o produto de RA vezes RB e divido pela soma dos três. Então esta figurinha aqui ajuda a gente a entender exatamente que existe uma posição correta dos resistores no delta que eu tenho que usar para calcular o Y. No outro sentido, ou seja, na transformação Y-delta, ou seja, eu vou sair deste circuito e vou calcular o equivalente a esse circuito, só que para esta ligação, eu também tenho as equações. Ó. E veja que interessante. Nesse caso, o numerador ele é igual para o cálculo de RA, de RB e RC. Idêntico. Eu vou fazer o produto de R1 vezes R2, de R1 vezes R3, de R2 vezes R3 e vou somar esses três produtos. Este
é o numerador. E o que vai mudar para o cálculo de RA, RB e RC? São os resistores da ligação delta, que é equivalente a uma ligação em Y. Vai mudar é o denominador. Então, para o cálculo de RA, eu vou usar R2. Mas veja, esse R2 não é qualquer resistor. Para calcular RA, eu vou usar o R2. É o resistor que está na oposição, aqui no desenho, ao RA. Olha lá, é o oposto lá, né? Não é nenhum dos dois que estão próximos aqui do RA, é o resistor oposto. Isso vai valer para o RB também. Eu vou dividir aqui pelo R1. Veja só o RB, qual que é o R1? É esse resistor. Não é nenhum dos dois que está próximo, é o oposto lá, do outro lado. E o RC vai ser, o denominador vai ser R3. Então veja, ó, RC é o R3, é o resistor que está no lado oposto aqui. E o numerador, ele é igual para os três, é o produto de R1, R2, mais R1, R3, mais R2, R3. Portanto, para sair desta ligação e ir para esta, substituir, né, fazer uma substituição desta ligação por essa, para simplificar o circuito, eu tenho que usar esta equação. Eu tenho que tomar cuidado com a posição dos resistores, não é qualquer posição que eu posso substituir. É até interessante colocar número nos resistores e letra. Usar letra para ligação delta e número para ligação em Y. Porque normalmente aqui vai vir o valor do resistor, né? Às vezes vem até a denominação, mas normalmente em circuitos, esquemas, né, vem o número, o valor do resistor. Então é bom, se não vier a denominação, colocar. Mas sempre aplicar esta regrinha aqui de posicionamento dos resistores. O posicionamento deles tem que ser adequado para poder aplicar essas equações. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.